Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sobre missões, missões transculturais, missões no Antigo Testamento, missões no coração de Deus, missões no Novo Testamento, sobre essas temáticas e outras mais que nós estaremos abordando nesta quarta lição para a glória do nome de Jesus. Meus queridos irmãos, paz do Senhor Jesus, estamos aqui para comentar a lição de número 4, que tem por título Missões Transculturais no Novo Testamento, e queremos já agradecer ao nosso pastor da igreja, o pastor Roberto José dos Santos Lucena, como também ao pastor Renato Torres, que é o nosso superintendente e que nos oportuniza para comentar com os irmãos esta lição. Lição datada para 22 de outubro de 2023, que tem como texto áureo João, capítulo 3, verso 16. Tem como verdade prática a natureza missionária de Deus, pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Temos, então, uma lição que é dividida em 3 tópicos, cujo primeiro tópico, associado ao objetivo 1, está dizendo Deus missionário revelado no Novo Testamento. E este, por sua vez, é subdividido. A Bíblia mostra um Deus missionário, uma perspectiva missionária do Novo Testamento e a igreja à luz dessa revelação. O tópico 2, associado ao objetivo 2 da lição, diz missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos, subdividido em nos evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, os missionários Filipe e Pedro. E terceiro subtópico, nos Atos dos Apóstolos, os missionários Paulo e Barnabé. Terceiro e último tópico desta lição, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse, subdividido nas cartas paulinas, nas cartas gerais, no Apocalipse. Temos então comentarista dessa lição, o nosso pastor Gabi, em que, pela misericórdia de Deus, traz uma exposição sobre missões. E na lição que aparece, Até os Confins da Terra, subtítulo, Pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. E, é claro, meus queridos irmãos, né, o pastor Wagner Gabi, referência em Evangelho, traz para a gente uma abordagem preciosa, que, nesta quarta lição, complementar a ideia de missões transculturais, como sugestão dele mesmo, de fazer um resgate das missões faladas nas aulas anteriores. Então, na aula 1, falamos sobre a grande comissão. Dessa grande comissão, não só as questões conceituais, mas trouxemos então para os irmãos também uma exposição sobre missões transculturais e algumas dificuldades, algumas barreiras, limitações que os missionários têm na execução das missões. Na lição de número 2, falamos de origem, falamos das características em Deus das missões transculturais. Também na lição de número 3, abordamos sobre a missão transcultural no Antigo Testamento e trouxemos 2 personagens. Elias, que leva a mensagem de Deus para uma única pessoa, a viúva de Sarepta, e é interessante, a gente não vai resgatar a história, mas é interessante porque Deus fala para Elias que já tem falado para ela sustentar Elias na situação em que ele vivia. E quando chega lá, ele percebe que o quadro era difícil, mas creu naquele que enviou. E é justamente onde nós vamos trabalhar
buscando no Antigo Testamento e agora ampliando para o Novo Testamento. E o outro personagem foi Jonas, em que o Senhor manda aí a Nínive clamar contra aquela nação. Então, interessante que tanto para Elias quanto para Jonas, Deus manda levantar. Então, ó, primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo de número 9, levanta-te e vai a Sarepta. E aí, Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 2, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. Então, Deus comissiona Elias, manda levantar, Deus comissiona Jonas, manda levantar. Na lição que nós vamos abordar esta semana, a lição das missões transculturais do Novo Testamento, Deus faz questão de mandar a igreja se levantar e ir pregar a sua palavra. Iniciando a abordagem dos tópicos da lição, eu gostaria de trazer para os irmãos os objetivos da lição. Então, vai aparecer aí para os irmãos os objetivos que nós temos para essa aula. Objetivo 1, revelar o Deus missionário no Novo Testamento. Objetivo 2, mostrar as missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Objetivo 3, enfatizar as missões cumpridas nas cartas e no Apocalipse. Então, a gente tem aí os objetivos elencados para os irmãos e todos que ministram as aulas devem ter em mente os objetivos, porque se nós não atingirmos os objetivos, vamos nos prender em um tópico mais do que o outro e acabamos não trazendo aí a visão daquele que escreveu e daquele que inspirou quem escreveu para trazer essa abordagem. Não é? Então, é bom seguirmos aí aqui a ideia sequencial dos objetivos. E eu trago para os irmãos algumas informações que na semana passada não foi possível acrescentar na exposição com missões transculturais no Antigo Testamento. Dentro desses complementos que não consegui inserir, eu trago para os irmãos algumas coisinhas que Israel, como o referencial, ela traz de benefícios para a população mundial. Então, eu trago aí para os irmãos 10 contribuições, aparece aí na vossa tela, 10 contribuições de Israel para o mundo. Então, estudamos na semana passada que, além de preservar o Antigo Testamento, traduzir para o grego, temos também outras contribuições. E aí eu coloco para os irmãos. Contribuição 1, aquecimento solar. Contribuição 2, extração de água do ar. Contribuição 3, tradutor Babilon. A contribuição 4, criação do pendrive. Contribuição 5, dessalinização da água do mar. Contribuição 6, irrigação por gotejamento. Contribuição 7, pílulas com câmeras. Contribuição 8, a invenção de drones. 9, a criação do Waze. E 10ª contribuição, a criação de firewall. Então, temos aí algumas contribuições de Israel para o mundo, que não consegui inserir nas contribuições na semana passada e trago aí para que os irmãos possam também fazer essa busca de informações da lição de número 1, 2 e 3 e inserir na lição de número 4, agora que nós vamos abordar essas missões transculturais no Novo Testamento. Bom, e mesmo sendo missões transculturais no Novo Testamento, a nossa leitura bíblica em classe vai pegar um texto em Isaías e vai pegar um texto em Lucas. Então, leitura bíblica em classe encontra-se em Isaías, capítulo 61, versículos 1 a 2, e em Lucas, capítulo 4, versículos 17 a 20. Aqui a gente vai ter, então, essa
visão daquilo que foi dito no Antigo Testamento e cumprido no Novo. Não é? Então, o Senhor Jesus, ele traz sobre ele o cumprimento das Escrituras preditas no Antigo Testamento, especificamente no profeta Isaías. E na análise desse texto, a gente vai mais para frente trabalhar aqui um dos tópicos sobre justamente a diferença entre Jesus aqui como o primeiro missionário do Novo Testamento e muitos irmãos que querem fazer missões para aparecer, para se destacar, mas não para que o Senhor Jesus apareça. Mas logo, logo a gente entra nessas situações, tá bom? Então vamos lá. Na introdução da lição, o nosso comentarista, ele nos traz uma visão geral daquilo que nós vamos abordar na lição. Não é? Pelo fato de ter sido enviado de Deus, ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade que envolve todos os seus seguidores. Somos nós. Não é? Então, eu dizia semana passada que Deus não tem plano B, é plano A, o plano da redenção. E coloco para vocês uma imagem que aparecem aí 3 figuras. Uma pessoa de joelho, aparece a mansão celestial, e entre a pessoa de joelho e a mansão celestial tem uma cruz. Tá? Isso implica dizer que não tem como os seres humanos terem acesso à reconciliação de volta com Deus sem ser por intermédio de Jesus Cristo, pelo intermédio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Tá? E aí você pode aproveitar essas imagens e colocar vários textos, Efésios 2, João 3,16, e colocar aqui vários textos que vão trabalhar a ideia da redenção, plano da salvação. Na semana passada nós colocamos o plano da salvação através dos séculos, mas neste aqui é um plano simples em que os irmãos vão precisar apenas de poucas referências para colocar aqui sobre salvação até a glorificação, tá? Então, coloco aí para os irmãos essa imagem, espero que contribua para as vossas apresentações. Seja aqueles que dão aula com data show, seja aqueles que dão aula com impressos, sejam aqueles que dão aula utilizando os seus próprios smartphones, compartilham com os alunos alguns PDFs e trabalham, é claro, utilizando muitas mídias sociais. Então, vocês podem utilizar complementando isso, tá bom? Objetivos nós já trabalhamos e vamos associar, então, aos tópicos da lição. Deus missionário revelado no Novo Testamento. E é justamente o tópico 1 que nós temos para essa abordagem. Nessa abordagem sobre esse Deus missionário revelado, nós vamos ter que a Bíblia mostra um Deus missionário. Deus, Pai, enviando Deus, Filho. Pai enviando o Filho. E isso nos mostra o amor de Deus para com a humanidade. Nós trabalhamos semana passada sobre este princípio do amor de Deus. O amor que vai buscar uma mulher nas terras de Sidom, lá na região da Fenícia, e que depois do episódio com Elias, ela vê que Elias era homem de Deus. É interessante que no texto os irmãos perceberam que ela mesma reconhecia Deus ser o Senhor, mas o Senhor de Elias e não dela ainda. Mas uma vez que percebe o cuidado, o zelo e o poder dele revelado na pessoa de Elias, ela percebe que Elias era homem de Deus. E é justamente um grande fator que nós precisamos nesses últimos dias, que o povo veja nós como missionários, nós como homens e mulheres de Deus. Porque tem se visto muita gente
que está carregando a Bíblia, está vestido, está de paletó, está de camisa azul, parece crente, mas não é. Lamento, é dura a palavra, mas nós vemos muito isso. Muita gente querendo aparecer, querendo se destacar e esquecendo que o princípio da missão não está no missionário, não está no pregador. O princípio está na busca das almas. E aí ecoa entre nós uma voz, né, do John Knox: dá-me a Escócia, senão eu morro. Da mesma forma, John Reed, ele expressou: dá-me alma, senão eu morro. E muitos outros pregadores, muitos outros irmãos que se dedicaram à evangelização clamavam por almas. E aí é o que nós precisamos. Não é? Só que tem muita gente que quer ir para a Europa, quer ir para a Ásia, quer ir para a África, quer ir para a Oceania, quer ir para o norte da América, mas não para buscar almas para Jesus, mas para aparecer, se destacar. E aí perde o sentido da obra de missões, né? Porque quem envia é Deus. Você pode ter idiomas, pode ter curso teológico, pode ter formação acadêmica invejável, ser doutor em Harvard, olha, ser o top das galáxias, ser aqui pós-doutor da Universidade Federal, mas se não tiver o envio de Deus, desculpa, no primeiro tremor volta, na primeira perseguição deixa Jesus. É preciso ter a bendita chamada para tal. Embora na primeira lição estudamos sobre a grande comissão, a nossa tarefa de ir pregar a Jesus. Só que muita gente quer fazer isso fora do município, fora do estado, fora do país, quando precisa evangelizar no seu lar, na sua rua, no seu bairro. Então, precisamos ter esse compromisso com as almas para poder ganhar essas almas para Jesus. Lembrando que a gente fala de ganhar almas para Jesus, mas essa responsabilidade é com o Espírito Santo, não é conosco. A nossa função é semear a palavra. E aí, nessa introdução, o comentarista aqui, ele vai trazer a seguinte expressão: por isso podemos dizer que o Novo Testamento é uma obra de caráter missionário do início ao fim, onde os evangelhos, o livro de Atos, as cartas e o Apocalipse são instrumentos de um verdadeiro trabalho missionário. E aí a gente vai analisar justamente aqui sobre isso, esse Novo Testamento ser palco de missões. E missões já é algo que é gravado aí entre os irmãos. Missões está no coração de Deus. E você vai trabalhando aí na sala de aula com os irmãos. Missões está no coração de Deus, verdade absoluta. Mas uma pergunta que não quer calar, seja para você, professor, ou para os vossos alunos. Pergunta para eles: e no seu? Missões está no coração de Deus, fato. Mas a pergunta agora para os alunos: e no seu? Faz esse resgate na vossa congregação, nos cultos de missões, nas orações missionárias. Meu querido professor, dirigente, superintendente, os irmãos que não são daqui de Abreu Lima, de Pernambuco, podem não compreender, mas nós temos aqui na nossa IEDALP um departamento chamado de oração missionária. E aos sábados, os irmãos, as irmãs se reúnem para orar por missões. Né? E eu convido vocês que não são de Abreu Lima, que tem aí nas vossas congregações o desejo de orar por missões, mas não tem esse departamento. Conversa aí com o seu pastor para que se crie um departamento para orar por missões. Tá? E se já tem, que nós possamos frequentá-los e ajudar aos irmãos, as irmãs que estão em oração, orando por missões. Não é para a gente juntar as mãos. É Escola Bíblica Dominical e missões. E aí nós temos, meus queridos irmãos, falando sobre missões no Novo Testamento,
nós temos aqui, ainda nesse primeiro tópico, essa perspectiva missionária do Novo Testamento e, por fim, a igreja à luz dessa revelação. Nesse primeiro ponto, lembrar que Deus poderia ter destruído a raça humana, mas preferiu resgatá-la. E para resgatá-la, enviou o seu melhor, o seu próprio filho. Deus enviou, semana passada, enviou Elias para Sarepta, enviou Jonas para Nínive, mas na lição de hoje, envia o seu único filho para salvar toda a humanidade. E é isso que nós temos como perspectiva missionária do Novo Testamento, o envio de seu filho para a salvação da humanidade. Né? E aí a gente tem, dentro das referências, a maior referência para isso é João 3,16, que está justamente no nosso texto áureo. Ainda resgatando informações da semana passada, eu coloquei aí para os irmãos Elias para Sarepta e Jonas para Nínive. Então a gente colocou alguns mapas que acabou não saindo aí das lições, mas no Novo Testamento vários lugares vão aparecer, principalmente quando os irmãos forem trabalhar em Atos dos Apóstolos no envio. Né? Nessa lição mesmo, nós vamos falar sobre Antioquia. Então, nós temos aí 2 Antioquias e é interessante os irmãos colocarem sempre mapas quando der, para que os irmãos possam se situar. Né? Porque vai sair de Jerusalém e nós vamos já entrar onde hoje é a atual Turquia. Né? Então, nesse sentido, é necessário, às vezes, que os irmãos tenham algumas informações. Inclusive, não está na lição, mas os irmãos podem trabalhar com o texto da mulher cananeia. Mulher cananeia, irmão Gastone? Pois é um texto missionário. É a mulher cirofenícia. Nós falamos na semana passada de Sidom, da região da Fenícia. Né? E a mulher cananeia, ela é cirofenícia. Né? Então, a questão de distância, de dialetos, então tudo isso influencia na comunicação entre as pessoas. Mas não houve dificuldade de a mulher cananeia falar com Jesus, receber dele a resposta, trazer a tréplica e receber o que era esperado. Então, vocês podem trabalhar também nesta missão do Novo Testamento, nas missões transculturais, né, a mulher cirofenícia. Como tem outros textos que nós vamos trabalhar aqui, tá? Mas eu trago para os irmãos, em forma de infográfico, uma análise da leitura bíblica diária. E ela pode ajudar vocês no sentido de dar uma visão geral da lição. Então aparece para vocês aí, no centro do infográfico, como está aparecendo, Missões NT Novo Testamento. Então começa lá em cima com João 3,16, em que o pai envia o filho. Então a ideia de missão é de que alguém envia alguém. E aqui nós temos Deus Pai enviando o seu filho para salvar toda a humanidade. Em seguida, nós temos então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 28, que vai trazer a ideia que o plano de Deus tem dimensão universal e abarca todas as esferas da vida. Sequenciando, Mateus 28, 19, vai trazer a clareza da grande comissão no Novo Testamento. E eu sei que os irmãos já abordaram na lição de número 1, mas como a gente está sempre resgatando algumas informações, cabe aí para a lição desta semana resgatar Mateus 28, 19. Na sequência, o texto que já está na nossa leitura bíblica em classe, Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2, a obra missionária de Jesus. E permitam-me trazer apenas uma análise aqui. Não é? O Senhor Jesus trazendo essa
essa expressão em Lucas, capítulo 4, versículo 17, 18, 19 e 20, mas aqui fica claro, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. O Senhor Jesus trazendo texto que estava lá em Isaías, colocando-se como agora o texto está sendo cumprido, mas faz questão de dizer que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Primeira característica de um missionário: não se faz missão para querer fazer gracinha. É necessário que o Espírito de Deus esteja com essa pessoa. 2. Ungiu para evangelizar. Traz aí o significado com os teus alunos sobre ungir, sobre ser separado, sobre ser consagrado, sobre estar na direção, na vontade de Deus para evangelizar. E evangelizar os pobres, a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, associa a dar vista aos cegos que aparece no versículo 19, que não aparece no versículo de número 2 de Isaías 61. Então associa, traz aí esse comparativo, traz a visão em que o Lucas, na hora de reescrever, ele associa no grego o que estava no hebraico. E, por fim, anunciar o ano aceitável do Senhor. Faz isso com os vossos alunos, de que é necessário que estejamos cheios de Deus para anunciar a sua palavra. Que é uma coisa simples. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Se está cheio de Deus, a nossa boca vai produzir, vai pronunciar Deus. Onde quer que a gente vá, o que vai sair? Deus. Mas se estivermos vazios, vai sair muito conhecimento, vai sair muita teologia, vai sair muita filosofia, vai sair muita geografia, vai sair muita coisa. Menos graça, que é necessário para que as almas compreendam que é pela graça que eles são salvos. Serão salvos. E aqui, meus queridos irmãos, não é, nessa análise, não é, do Isaías 61 e 2, a gente tem também, ainda nesse infográfico, não é, João capítulo 8, versículo 32, quando nós vamos trabalhar a ideia de que a verdadeira liberdade está em conhecer ao Senhor Jesus Cristo. E por fim, Efésios 2 e 14, o muro de separação entre judeus e gregos. Aqui nós temos entre judeus e gentios, que foi derrubado por meio do Senhor Jesus. Não é? Partindo já para o encerramento da nossa visão pedagógica aqui na lição, isso porque o tempo já conclui, nós temos o tópico 2, missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos, e 3, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Enquanto que em Atos dos Apóstolos, nós vamos ter, e nos evangelhos, nós vamos ter essas missões sendo ditas para serem feitas e iniciando as execuções em Atos dos Apóstolos. Nas cartas, nós vamos encontrar justamente a execução delas. Eu gostaria de fechar, porque o tempo não nos permite dar uma continuada na análise, e aí nós teremos alguns materiais complementares para os irmãos que estarão disponíveis e os irmãos poderão solicitar. Mas
no livro de apoio, dentre os materiais que nós buscamos, eu peguei o próprio livro de apoio da lição e que traz, logo de início, a seguinte definição: missões é a suprema tarefa dada à igreja por Deus e que ela, segundo o exemplo de Cristo, deve proclamar com as palavras as ações do reino de Deus, chamando todos ao arrependimento, à fé em Cristo. Enquanto no Antigo Testamento tinha tendência centrípeta, o Novo Testamento demonstra claramente a atitude ativa, ou seja, centrífuga. Agora a igreja tem que sair para alcançar o resto do mundo. Eu fiz questão, meus queridos irmãos, de trazer esse texto porque acredito eu que muitos irmãos não conseguiriam trazer a diferença entre a força centrípeta e a força centrífuga. Isso é de física. E como eu sou professor de ciências e por muito tempo, antes de assumir gestão, que hoje eu sou gestor, e estava à frente de aula com física, fiz questão de trazer para os irmãos para poder diferenciar. E trago justamente mais uma informação sobre a diferença entre a força centrípeta e a força centrífuga. Tá? Isso porque são ambas as forças circulares e que essas forças elas têm mesma direção, mesma intensidade, porém sentidos contrários. E quem aí teve dificuldade com física vai ter dificuldade de relembrar esses conceitos. Mas de forma muito simples, eu trago para os irmãos aí essa imagem que vai falar sobre centrípeta, que é vinda, ou seja, a ideia de que todos venham para Israel, que Israel seja o centro e que todos venham para o centro. Mas quando nós falamos de força centrífuga, é a sensação daquela força que vai do centro para os extremos. E aí a ideia da igreja. A igreja não vai ficar no centro para receber. Pelo contrário, ela vai sair, ela vai em busca das almas. E aí é essa diferenciação que o autor, aí, o escritor, no livro de apoio, ele faz. Eu achei muito interessante, por isso trago para os irmãos a diferença entre centrípeta e centrífuga. Na centrípeta, o centro é Israel, na centrífuga, a igreja vai para as extremidades. E que extremidades são essas, irmão Gastone? Sai de Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Espero que tenha contribuído para os irmãos essa pequena informação e fecho com uma pequena análise. Por favor, não dá tempo, eu iria comentar aqui Atos 9, Atos 11 e Atos 13. Não dá para a gente fazer essa análise, mas espero em Deus que durante a semana nos estudos, nas congregações, dê tempo a gente abordar. Mas para fecharmos aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículos 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Eu gostaria, meus amados irmãos, que vocês refletissem comigo. Quantas pessoas são ditas aqui em Atos 13? 5. Vamos relembrar? Eu coloco aqui no quadro para os irmãos, tá? Mas já fica aqui ouvindo a voz para analisar. Primeiro, Barnabé. Segundo, Simeão. Terceiro, Lúcio. Quarto, Manaém. Quinto, Saulo. 5 pessoas que estavam elencadas para assumir o compromisso de missionário e iriam para Antioquia. Os missionários, pregadores. Mas receita para todos nós antes de enviar alguém para a obra missionária. No Novo Testamento, seja para uma tarefa
mais ampla, seja para uma tarefa fora do município, fora do estado, ou como nós já temos, e parabéns à nossa EADALP, ao nosso pastor-presidente, que mantém obra de missão em pelo menos 10 países. Temos aqui, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé, o primeiro, e a Saulo, para a obra que os tenho chamado, o último. O irmão Gastone e os outros 3 foram fazer missão, foram trabalhar, foram para ponto de pregação, foram levantar a corneta e anunciar Jesus, foram para o culto 6 às 7, mas para a obra lá que estava prevista, o Espírito Santo brada dizendo, é Barnabé e Saulo são os que eu tenho separado. Que Deus nos ajude a ouvirmos a voz de Deus e sermos sensíveis ao Espírito Santo, para que ele envie aqueles que são chamados para esta grande obra. Que Deus continue te abençoando, Deus continue te usando poderosamente em mais uma aula para a Escola Bíblica Dominical. Fechando aqui o nosso comentário, gostaríamos de citar aqui algumas expressões, mas, é claro, o tempo não permite. Contudo, mude. Se Cristo estiver em sua casa, os vizinhos logo perceberão. O que você quer dizer, irmão Gastone? Que eu disse logo no começo. Tem muita gente que quer fazer missão nos Estados Unidos, na Rússia, na Europa, na Ásia, em todos os lugares. Mas se fizermos missões em casa, os nossos vizinhos saberão que ali tem um crente. Que Deus te abençoe. Curta, compartilhe, comente. Se você puder, se identifique, dizendo de qual a sua igreja, qual a sua cidade, estado, e traga as suas contribuições para aquilo que a gente puder melhorar nas nossas exposições. Um grande abraço, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. A contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.